Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê. Hoje eu vim fazer com vocês essa base desse americano que muita gente usa aí como americano borboletas. Eu fiz ele com as borboletinhas, porém a base ela vai ser padrão, né? Vocês podem estar utilizando com outros apliques para ficar diferente. Inclusive eu tenho um passo a passo no meu canal principal, que é o Supla Conquista, onde eu coloquei coraçõezinhos nele, ficou a coisa mais linda. Corri para pegar ele lá para mostrar para vocês aqui o Supla Conquista, esse aqui, ó, onde coloquei coraçõezinhos em todos os bicos, né? Ao redor dele todo, e coloquei um aqui no meio também. Fiz essa versão também aqui rosa, que ficou também muito bonito, rosa com branco. Então você pode usar a criatividade, colocar o aplique que você quiser e ficar esse modelo lindíssimo. Só que hoje eu vou ensinar, esse aqui é fio 6, esse é fio 6. Esse é barbante e esse é fio 100% algodão. Hoje eu vou ensinar essa base aqui feita no fio 4, que ela é um pouco diferente. Ó, você vê pelo bico, né? Proporcional ao tamanho do americano. Esse tem 18 bicos, tá? E ele tem mais carreiras por ser fio 4, eu precisei chegar aqui nesse tamanho, tá? De 40 centímetros para poder ficar aí um tamanho ideal para americano. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez nesse canal, não esqueça de se inscrever. Se você já curte meu conteúdo, deixa aquele joinha já no início do vídeo para engajar para o YouTube ver que esse conteúdo é relevante. Levando esse conteúdo aí para mais pessoas, esse vídeo, né? Pessoas que gostam de crochê, os amantes, quem faz por terapia, quem faz para trabalhar, quem empreende com crochê, tá bom? Ajudando assim outras pessoas e me ajudando também, tá? A trazer mais conteúdos legais aqui para vocês. Deixa um comentário aqui para mim se você tiver qualquer dúvida nesse passo a passo, que dificulte aí para você fazer, ou mande para mim lá nas minhas redes vizinhas. Eu tenho perfil em todas as redes vizinhas com o mesmo nome, Vana Crochê, tá? É só me chamar por um deles, manda foto pra mim, vê onde você teve a dificuldade que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Ou deixa um comentário aqui embaixo do vídeo, porque a sua dúvida pode ser dúvida de mais pessoas, e aí eu ajudo mais pessoas ao mesmo tempo, tá bom? Então, bora lá, agulha e linha na mão, e bora começar nossa videoaula. Então, para a lista de materiais, eu vou utilizar o Barroco número 4. Essa cor aqui é o verde militar, 5718 militar. Vou utilizar também o fio da Penguin, Bela Fest da Penguin. Ele tem um tex mais fininho, de 295. Ó, tex de 295, então eu vou usar cabo duplo, tá? Vou puxar um do meio e um de fora, tá bom? Para trabalhar, para ficar na espessura desse Barroco número 4. Essa cor aqui, a cor número 2, é o branco, tá bom? Vocês podem usar também outra linha, tanto no Barroco 4, branco, quanto se você tiver aquela linha Anne também, que é a 295, ou outro fio que for 295, vocês trabalham em cabo duplo igual a mim. Eu tô fazendo com essa daqui para aproveitar o fio que eu já tinha, tá? Que eu não tinha Barroco 4. Vou utilizar também uma agulha de crochê 3,5 milímetros, uma de crochê número 3 milímetros, uma agulha de tapeceiro número 14 para os arremates, tesoura para os arremates, né, para cortes, e a cola pano também, porque eu gosto de fazer o arremate com a cola pano, tá? Mas ela não é obrigatória, fica a critério de vocês. Então, deixa eu passar uma diquinha aqui para vocês antes de começar o passo a passo, tá? Primeiro que esse passo a passo não é para iniciantes, porém muitos iniciantes conseguem fazer comigo aqui, né, acompanhando meus vídeos, me relatam lá nas redes sociais que conseguem acompanhar, tá bom? Mas eu gosto de reforçar porque tem algumas pessoas que reclamam que tá muito rápido, tal. Aqui no YouTube existe um recurso, tá? Que você pode estar diminuindo a velocidade, caso você ache que está muito acelerado. Tem aqui no celular, nos pontinhos aqui em cima, se eu não me engano. E no computador é numa engrenagemzinha que está abaixo do vídeo aí. É só vocês clicarem nessa florzinha que vai abrir uma opção de velocidade. Aí vocês podem estar diminuindo. Minha voz fica um pouquinho mais lenta, mas você vai conseguir ver melhor onde coloca a agulha, no ponto, tá? Outra informação importante. O meu ponto, ele é um pouco apertado, tá? Ele é apertado e é pequeno.
em relação a muitas crocheteiras, a muitas professoras que ensinam aqui no YouTube. Eu acabei entendendo isso depois que eu comecei a fazer passo a passo aqui pelo YouTube e às vezes minha receita não dava certo. Aí eu fui investigar por quê e descobri que meu ponto é apertado e curto e pequenininho. Então, nesse suplá, nesse início, né, da base, eu vou estar fazendo com uma agulha de 3,5 milímetros para poder soltar um pouquinho esse meu ponto, tá? Abrir mais ele, para ele não ficar emborcando, tá? Porque se eu fizer todo ele na agulha 3, ele fica emborcando o início, tá bom? Então fica essa dica aí para vocês. Não necessariamente vocês estão fazendo algo de errado, e sim, às vezes, é a tensão de ponto que a gente coloca na nossa mão para fazer aquele trabalho que vai dar o resultado diferente que a professora está ensinando, tá? Mas se seu ponto ele é um ponto grandinho, é um ponto já mais frouxinho, vocês podem estar fazendo ele todo com a agulha número 3, tá bom? Então vamos lá, eu vou usar a agulha número 3 somente no bico de acabamento. Eu vou posicionar o fio aqui na palma da minha mão, vou dar 2 giros aqui, ó, nesses 2 dedos, tá? Fiz assim, ó, um giro, seguro aqui com esses outros dedos. Agora eu venho aqui, ó, pego o fio de cima, tá bom? Esse fio aqui de cima, ó. Eu pego, dou um giro nele, segurando, e passo embaixo desse outro fio, ó, tá? Pego o fio aqui, puxo por debaixo e trago pra frente. Vão ficar 2 alças na agulha, assim, ó. Agora eu laço o fio mais uma vez e passo aqui dentro, ó, fazendo assim um ponto baixo, tá bom? Vou tirar do meu dedo aqui esse fio, puxo aqui um pouquinho para diminuir esse anel. Agora eu laço e faço um ponto baixo, tá? Vai ficar aqui um falso ponto alto, com um ponto baixo e uma correntinha. E agora a gente vai fazer mais 11 pontos altos, contando com esse aqui, vão ser 12 pontos nessa primeira carreira, tá? Puxa aqui o fio um pouquinho para diminuir, porque esse anel ficou grandão, né? Laço o fio, coloco a agulha aqui dentro desse anel, passo 2, laço, passo 2. Fiz um ponto alto normal, vou fazer mais 10. Terceiro, quarto, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Pego aqui esse fio inicial, ó, essa ponta. Puxo aqui até o final. Puxo aqui até o final. Puxo bem, tá? Até dar um tranquinho assim, que é sinal que ele foi todo. Ó, ficou bem fechadinho, tá? Quem estiver trabalhando com barbante tem que ter cuidado para não arrebentar, ainda mais se for fio 4, tá? Que é mais fininho. Eu não vou passar o fio aqui por baixo, tá? Agora eu deixo sempre pro final. Essa é a minha forma de trabalhar, tá? Esse fio aqui eu deixo pro final para arrematar ele. Quem estiver trabalhando com barbante, eu já indico já arrematar logo no início, né? Na segunda carreira, terceira, porque depois se ele arrebentar, perde todo o trabalho, tá? O fio de algodão ele é mais difícil de arrebentar. A gente vai pular esse primeiro ponto aqui, tá? Que é o falso ponto alto. Eu vou vir no segundo, tá? Nesse segundo ponto. Vou atravessar com as duas alcinhas do ponto. Pego o fio pra frente, trago, faço ponto baixíssimo, tá? Eu passei direto, ó. Acho que eu pulei 2, né? Ó, tá aqui o primeiro que é o falso ponto alto, esse aqui da frente. Esse aqui é o segundo, tá? Então eu coloco a agulha aqui no segundo, atravesso as 2 alças do ponto, pego o fio, trago, laço e passo direto aqui, ó, fazendo ponto baixíssimo, fechando essa primeira carreira, certo? Agora eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto do lado. Aqui tem 2 alças, a de trás e a da frente. Eu vou pegar a alça de trás somente, com a agulha assim. Pego essa alça que eu soltei aqui do ponto e passo ela aqui, ó, na agulha e puxo ela para trás, tá bom? Desse jeito. Vou voltar aqui na frente desse mesmo ponto que eu passei a alça, que é esse aqui, ó. Esse mesmo ponto, vou atravessar essa alça que eu não atravessei e a de trás de novo, tá? Desse jeito. Pego o fio, trago pra frente. Ficaram 2 alças na agulha, laço e faço aqui um ponto baixo e novamente uma correntinha para subir meu primeiro falso ponto alto dessa carreira, tá? Dessa segunda carreira.
Essa segunda carreira a gente vai fazer os aumentos. Então, eu vou laçar o fio, vou vir aqui, ó, nesse mesmo ponto de base e vou fazer outro ponto aqui junto com ele. Pego o fio, trago, laço, ponto alto. Ficaram 2 pontos altos, sendo que um é o falso ponto alto e o outro é o ponto alto normal. Laço o fio, venho no próximo ponto e trabalho também nele 2 pontos altos. Um e volto aqui mais um. Tá? No próximo, a mesma coisa. E assim eu vou trabalhando. Eu vou trabalhando 2 pontos altos em cada ponto desse de base, tá? Se eu iniciei com 12 pontos, certo? Aí a gente vai terminar essa segunda carreira com 24 pontos, ou seja, 2 pontos altos em cada ponto. Então, vai dar 12 vezes 2, 24, certo? Façam aí toda a carreira. Quando chegar aqui, a gente volta para a subida da terceira carreira, tá? Bem, cheguei aqui no final, deixei esse último ponto aqui, ó, pra gente trabalhar juntos, tá? Pra gente trabalharmos juntos, porque tem aquela alcinha que a gente passa, né, pra começar a próxima carreira, a gente passa aquela alça lá pra trás, certo? Então, eu laço o fio, vou vir aqui tem uma alcinha pra cá e uma alcinha aqui em cima. Eu vou vir aqui no ponto, tá? Aqui embaixo das duas alças, ó. Atravesso aqui o ponto, saindo lá atrás. Só que quando chegar aqui atrás, tem essa alça maior. Essa maior aqui que a gente passou ela, né? Eu vou tirar a agulha dessa alça, tá? Eu vou passar por cima. Eu venho aqui e tiro essa alça de cima, tá? Eu jogo ela aqui no meio, a agulha, ó. Ó, eu jogo a agulha assim, ó. Por cima dessa alça, tá? Aí eu laço o fio, trago pra frente, laço e faço aqui um ponto alto. Laço o fio e faço o segundo ponto alto, tá? Aí, como ela já tá pra baixo, ela não vai subir mais a alcinha. E termino aqui essa carreira, tá? Por que que eu faço isso aqui? Passar essa alça, fazer o ponto em cima dessa alça, porque senão essa alça já dá um volume aqui atrás e aí vai ficar uma cicatriz mais grosseira, tá bom? A gente vai ficar com uma cicatriz aqui, mas uma cicatriz mais discreta. Então, eu venho aqui, ó, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e faço aquele fechamento com ponto baixíssimo. Atravesso o ponto, puxo o fio, trago, fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu tiro a agulha da linha mais uma vez. Venho aqui no ponto do lado, somente pegando a alcinha de trás do ponto. Passo a alça aqui nessa alcinha pra trás, tá? Vou ajustar um pouquinho o ponto, para não ficar muito frouxo, né? Não muito apertado também. Nem muito grande, nem muito apertado. Agora, eu volto aqui pela frente do ponto, pegando as duas alças do ponto. Coloco a agulha de novo nele. Puxo o fio lá de trás, trago pra frente. Vão ficar 2 alças na agulha. Laço, faço ponto baixo, correntinha para começar a terceira carreira, tá? Laço o fio. Aqui nesse mesmo ponto, eu vou colocar outro ponto. Vou fazer um aumento, no caso. E agora, no próximo ponto, eu não posso colocar 2 pontos em cada ponto desse de base, porque senão vai começar a embabadar o meu trabalho. Vai ficar pontos a mais, tá? Pra deixar ele retinho, a gente vai começar a fazer intervalos de um ponto isolado, tá? Aqui é o ponto casado, ó, juntos. E aqui eu vou fazer um ponto isolado, sozinho, tá? Então, é um ponto isolado em cima do ponto de base. No próximo, eu vou fazer um casado, tá? Eu vou fazer 2 pontos juntos, no mesmo ponto de base. No próximo, eu faço um sozinho. No próximo, 2. E no próximo, 1. Tá? Com isso, a gente vai deixando o redondo sem babadar e sem emborcar. Tá ok? Então, só fazer toda essa carreira e a gente se encontra aqui. Vou fazer novamente a subida com vocês para fixar bem aí. Depois eu vou começar a não fazer mais, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. Então, vou voltar aqui com vocês, já já.
Então, voltei aqui, ó, o último ponto com vocês. Esse aqui ficou com 2, então o próximo vou fazer com 1 isolado, né? Laço o fio, venho aqui, coloco a agulha no ponto, atravesso aqui atrás, já tirando a alça da frente, ó. Coloquei a alça para baixo, essa alça maior. Puxo o fio, laço e faço um ponto isolado aqui, tá? Nesse local. Agora eu vou fechar, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, fecho ponto baixíssimo. Fechei, tiro a agulha da linha, venho no próximo ponto, colocando somente na alça de trás do ponto, puxo o fio, passo para trás, ajusto só um pouquinho, ajustei, agora eu venho pela frente, pegando as duas alças, pego o fio e trago para frente, laço, faço ponto baixo e correntinha, tá? Vamos fazer agora a sequência da quarta carreira, fazendo também aumento e 2 pontos isolados de espaço entre um aumento e outro, tá bom? A gente fez essa aqui, um isolado entre um aumento e outro, agora a gente vai fazer 2, tá? Então eu começo fazendo aqui o aumento, porque eu vou começar a trabalhar os aumentos no meio. Outra técnica, né, que eu vou utilizar aqui nesse trabalho, que vai ser fazer um redondo perfeito para não fazer pontas no meu redondo. Então, eu vou fazer entre um aumento, que são esses 2 pontos aqui juntinhos, no ponto de base, e o outro aumento, tem um isolado aqui no meio, certo? Que é para a gente começar a espaçar os aumentos. Então, eu vou trabalhar o aumento nesse aqui isolado, tá? Porque se eu trabalhar em cima desse ou em cima desse, né? Se eu trabalhar em cima desse aqui, vai começar a dar ponta, tá bom? O nosso trabalho não vai ficar redondo, bonitinho, vai ficar com umas pontinhas no local do aumento, tá bom? Então, eu comecei com o aumento, agora eu vou fazer 2 pontos isolados para poder aumentar, espaçar nesses aumentos. Então, eu faço aqui o aumento, fiz 2 pontos isolados, agora eu fiz um aumento. Eu vou fazer 2 pontos isolados, 1 e 2, e vou fazer aqui um aumento, certo? O aumento vai ser sempre no ponto isolado de baixo. Então, façam toda a carreira e a gente volta na 1, 2, 3, 4, na quinta carreira, tá bom? Iniciando a quinta carreira, vocês vão fazer a subida aqui sozinhos agora, tá? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, já memorizaram aí. Façam a subida e a gente já volta aqui com o falso ponto alto prontinho, tá? Só para poder economizar tempo de vídeo aqui. E a gente vai fazer o seguinte, outra informação importante para quem é iniciante. Essa base vai ser múltiplo de 12, tá? A gente começou com 12 pontos, então a gente vai fazer aqui 24, que é 12 vezes 2. Na terceira carreira são 12 vezes 3, que vai dar 36. Na quarta carreira vai ser 12 vezes 4, que vai dar 48, certo? E assim em todas as carreiras. Se você quiser saber quanto que vai dar de ponto lá na 10ª, vai ser 12 vezes 10, 120 pontos, tá? Então, todas as carreiras vocês podem ir conferindo se a quantidade de pontos está certinha nesse cálculo, tá? Façam toda a carreira e já retornamos aqui. Retornei aqui na quinta carreira, fiz aqui meu falso ponto alto. Vocês também fizeram de vocês. Vamos agora para... Agora vou explicar para vocês a quinta, como é que a gente vai fazer o intervalo. A gente fez um aumento, 2 isolados e um aumento novamente, certo? Então, agora a gente vai fazer 3 isolados nessa carreira, tá bom? Para a gente poder ir abrindo os aumentos e não só ficar com sobra de pontos. Como é que eu vou fazer? Para eu poder fazer o aumento aqui no meio, não daria, né? Porque é um número par, 2, né? Então, eu vou fazer no segundo ponto, tá? Sempre que tiver um número par, eu faço no próximo da metade. Então, eu laço o fio e venho no próximo ponto e faço aqui o aumento. E agora vem uma sequência de 3 pontos isolados. 2, 3. Agora um aumento, que é o segundo ponto isolado do de baixo, certo? 1, 2,
3 isolados e agora aumento. Tá ok, gente? Não é difícil, né? É bem facinho essa sequência. Se ele começar a subir um pouquinho, é só vocês irem ajeitando aí, abre, né, os pontos, tá? Desse jeito, que ele vai assentando na mesa. Façam aí toda a carreira e a gente se encontra aqui. Não esqueça de multiplicar para ver se está certinha a pontuação. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 12, 60 pontos no final dessa carreira, tá? Prontinho, voltei aqui na sexta carreira agora, no início da sexta. Tá aqui, ó. Então, como é que vai ser agora essa sexta carreira? A gente vai aumentar mais uma vez os aumentos, já que a gente fez 3 pontos isolados entre um aumento e outro, ó, 3 pontos isolados, então agora a gente vai fazer 4 pontos isolados entre um aumento e outro. E o aumento será onde? No ponto do meio aqui, ó, tá? Então são 3 aqui, vai ser no segundo ponto, certo? Então laço o fio e vou fazer ponto isolado até chegar aqui nesse do meio. Aqui no caso já é o aumento, ó. E agora eu vou fazer 4 isolados, tá? 1, 2, 3, 4. E agora o aumento, ó, que é o do meio aqui, ó. Confiram sempre, tá? Pronto, 4 isolados de novo. 3, 4 e agora um aumento. 1 e 2, tá? Então agora eu vou explicar para vocês, só para reforçar, porque vocês já entenderam a sequência desse trabalho, mas eu vou explicar para vocês, porque agora eu não vou gravar até finalizar essa base, tá? Então eu vou trabalhar 15 carreiras nele, já trabalhei agora 6, né? Tô na sexta. Eu vou trabalhar até chegar na 15ª carreira e depois que eu vou retornar no vídeo, tá? Então vamos lá, vou explicar aqui para vocês que ainda são iniciantes, né? Como é que vai funcionar esse aumento, ó. A gente tá na sexta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta a gente fez 4 pontos isolados e um aumento. Na sétima a gente vai fazer, dá pra ver? Vou pegar aqui um foco da luz. Ó. Sétima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétima, tem um aumento aqui e tem um aumento aqui. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos isolados. Na oitava, o aumento tá aqui, ó. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos isolados. Na nona, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na décima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 isolados. 11ª, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 isolados. 12ª, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 isolados. E assim por diante, tá? 13ª, 14ª, 15ª. 15ª tá aqui, tá? Não esqueçam de colocar sempre os aumentos no meio da sequência de baixo, ó. A sequência tá aqui, o aumento tá aqui, o aumento tá aqui. Eu coloquei o aumento aqui no meio, tá bom? Pra gente poder deixar esse redondo perfeito, tá, gente? Ó, vai ficar assim, lindão, tá? Então, façam aí até a 15ª volta. A gente volta aqui na 15ª pra gente começar a fazer esse bico aqui de acabamento lindíssimo, tá certo? Então, já voltamos. Pessoal, então cheguei aqui, fiz as 15 carreiras, tá? Todas aqui naquela sequência que eu expliquei pra vocês, fazendo os aumentos e colocando os aumentos aí no centralizado, tá? Vocês veem que o trabalho ficou bem redondinho. Então, essa última carreira, a gente vai multiplicar os 15 vezes 12, que foram os pontos iniciais, total de 180 pontos nessa última carreira, tá? Vamos iniciar o bico de acabamento. Para isso, eu vou trocar a minha agulha, eu estava trabalhando com a 3,5, agora eu vou trabalhar com a 3, tá? Porque eu vou apertar um pouquinho essa parte, que na verdade a agulha 3 é a agulha ideal para trabalhar com fio 4, porém, como aqui fica mais apertadinho, né, conforme eu expliquei para vocês,
o meu ponto é apertado, ele ficava emborcando essa base. Então, eu ajustei dessa maneira, tá? Se você conseguir fazer com a agulha 3 desde o início, né, até o final, e não emborcar essa parte aqui do centro, sem problema algum. Então, fica até mais fácil para você trabalhar com uma agulha só, tá? Então, agora, eu já fiz aqui o fechamento com ponto baixíssimo da carreira. Agora, eu venho no próximo ponto do lado. Da mesma maneira, vou pegar aqui, ó, somente a alcinha de trás, passo essa alça aqui para trás, ajusto o ponto, venho pela frente, pego o fio, trago, faço ponto baixo, correntinha para começar com o falso ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 2, 3. Total de 4 pontos altos, ok? Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Laço o fio, pulo 2 pontos de base somente, venho no terceiro e vou fazer agora 8 pontos altos na sequência, tá? Ponto sobre ponto. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dá uma conferida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 3 correntinhas. Laço o fio, pulo 2 pontos de base, venho no terceiro e vou fazer mais 8 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer essa sequência pela carreira inteira. A gente começou com 4 pontos. Aqui, ó, começamos aqui com 4 pontos, significa que os outros 4 pontos a gente vai terminar aqui a carreira, tá bom? Então, façam aí essa sequência, 8 pontos altos, 3 correntinhas de separação com 2 pontos, pulando 2 pontos de base, 8 pontos altos e assim vai, tá bom? Então, façam toda a volta e já nos encontramos aqui. Pessoal, voltei aqui no final dessa carreira. Fiz aqui os últimos 4 pontos que ficaram faltando para completar os 8 da sequência. Agora, eu vou fechar aqui. Pulo o primeiro ponto de base, venho no segundo e fecho com ponto, ó, baixíssimo, tá? Essa carreira, dessa forma. Vou tirar a agulha da linha. Agora, eu venho no próximo ponto. Só que ao invés de eu pegar somente a alcinha de trás do ponto, eu vou pegar as 2 alças, tá? Desse jeito, ó. Tá? Pego aqui a alça, passo ela para trás. E agora, na hora de voltar aqui, ao invés de eu voltar pegando as 2 alças aqui pela frente, eu vou vir aqui, ó, pegando somente a alça de trás, tá? Essa vai ser a diferença. Então, agora eu só pego a alça de trás. Puxo o fio, trago para frente, laço o fio, passo aqui fazendo um ponto baixo, desse jeito, tá? E paro por aqui, não faço correntinha de cima do falso ponto alto. Laço o fio e agora eu venho aqui nesse espaço e vou fazer aqui 9 pontos altos dentro desse espaço, ó, colocando a agulha assim, ó, no espaço. Então, eu faço aqui 3, 4, 5, 5, agora eu vou fazer 6, 7, puxa aqui um pouquinho para o lado, 8, 9. 9 pontos altos aqui dentro desse espaço, tá? De correntinhas. Aí eu vou pular o primeiro ponto e venho no segundo, pegando somente a alcinha de trás do ponto, coloco a agulha e faço um ponto baixo em cima dele. Venho no próximo, pegando a alcinha de trás, ponto baixo, no próximo, ponto baixo. Vou fazer assim por 6 vezes, tá? Eu só não trabalho nem o primeiro e nem o último. Ó, desse jeito. Vai ficar assim, ó. O primeiro a gente não trabalha, nem o último, tá?
Laço o fio, venho aqui de novo nesse espaço e vou trabalhar mais 9 pontos altos aqui dentro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pulo o primeiro, venho no segundo pegando a alcinha de trás e faço ponto baixo. E assim eu vou dar sequência. Vai ficar assim. Ó, vai estar ficando assim, ó. 9 pontos altos aqui dentro e 6 pontos baixos aqui, pegando somente a alcinha de trás, tá? Pra dar esse efeito aqui, ó, com uma cordinha na frente. Essa alça na frente, tá bom? Então, é só seguir aí fazendo toda a carreira e a gente se encontra aqui. Cheguei aqui no final dessa carreira, fiz aqui, ó, aqui são 6 pontos, né? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, vou fazer o quinto e o sexto já está aqui pronto, né? Então, o quinto eu vou fazer aqui com vocês, porque aqui tem 2 alcinhas que eu passei elas pro ponto do lado, pra trás, né? Passei elas aqui pra trás. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma alcinha, só pra não ficar aqui diferente aqui na frente, dando uma diferençazinha. Então, eu vou pegar uma alcinha dessas, a alcinha de cima. Pronto. E agora eu vou pegar a de trás do ponto. Peguei aqui, ó, a alça de trás. Pego essa da frente e pego uma aqui de trás, tá? Desse jeito, ó. Laço o fio, trago pra frente e faço o ponto baixo pra finalizar. Sendo assim, ficou tudo igualzinho, tá? Vou cortar o fio, porque agora eu vou trocar de cor pra fazer aquele detalhe, né, da outra cor. Deixo aqui um pouquinho grande. Puxo direto. Pego minha agulha aqui de tapeceiro. Coloco aqui na agulha. Aí, aqui tem o primeiro ponto que a gente fez, trabalhou. Eu vou vir nesse primeiro ponto alto aqui, atravesso a agulha pra cá, pra trás. Depois, eu venho aqui jogando por cima. Ó, atravesso as 2 alças. E agora, eu pego esse ponto de baixo aqui, ó. Esse ponto baixo que eu não trabalhei nele, tá? Eu venho e atravesso ele aqui. Prontinho. E fecho aqui os 6 pontos, tá? Fecho essa carreira. Aqui eu vou descer. Vou descer pra cá. E depois eu subo novamente pra cá. Passo o fio aqui por baixo desses pontos altos. E deixo aqui reservado pra arrematar no final. Tá? Agora, a gente vai iniciar com o fio branco. Esse fio aqui, como eu não tinha o fio 4 branco, como eu não tinha o fio 4 no branco, então eu vou trabalhar com esse fio aqui, que ele é o Tex 295, que 2 cabos juntos dá o Tex do fio 4, tá? Então, eu vou iniciar aqui qualquer ponto. Não vou iniciar aqui perto do arremate, para não ficar muitos arremates juntos. Então, eu vou dar aqui, ó, seguro assim o fio na mão, dou 2 giros, seguro. Vou vir aqui nesses pontos baixos, conto 1, 2, 3. No quarto ponto, vou colocar a agulha somente na alça de trás, pego o fio, trago pra frente, passo uma alça, 2 alças. Desfaço essa última aqui, tá? Laço o fio, vou pular esses 2 pontos aqui que a gente não trabalha ele. Venho no primeiro ponto alto, pegando também a alcinha de trás do ponto. Laço o fio e faço aqui um ponto alto. Laço o fio e venho aqui de novo no mesmo lugar para fazer o segundo ponto alto no mesmo ponto de base. Vão ficar 2 pontos altos juntos, fazendo assim um aumento. Laço o fio, venho no próximo ponto, pegando a alcinha de trás e faço um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo e faço um ponto alto. Laço o fio e vou no próximo e faço um ponto alto. 3 pontos altos isolados.
Laço o fio, venho no próximo, eu vou fazer um aumento, tá? Então, eu vou fazer 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. 2 pontos altos juntos. Quem é iniciante, eu acho que eu não mostrei, né? A gente, quando trabalha com cabo duplo, a gente trabalha um fio, que é o fio de fora do novelo, e um fio, ele vem de dentro do novelo, tá? Aqui de dentro, ó. Então, eu puxo um daqui de dentro, é a ponta final, né, dele, e aqui é a ponta, quer dizer, ao contrário, aqui é a ponta inicial, quando você começa a enrolar o novelo, e aqui é a ponta final. Então, você pega essa ponta com essa ponta e você consegue trabalhar com um novelo só, tá bom? Se você não quiser tirar a embalagem, você pode trabalhar com 2 novelos também. Pega daqui de dentro sempre e também de dentro do outro novelo. 2 cabos de novelos diferentes, tá? Sendo que tem que ser na mesma cor, no mesmo lote. Laço o fio e venho fazendo aqui mais um ponto alto isolado. Laço o fio, vou fazer mais um ponto alto. Mais um ponto alto isolado, laço o fio e faço mais um ponto alto isolado. Laço o fio e esse último aqui eu vou fazer um aumento, então eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, ficou um aumento no primeiro ponto, um aumento aqui nesse 1, 2, 3, 4, 5, no quinto ponto e um aumento no último ponto. Vou pular 2 pontos de base aqui, 2 pontos baixos, e venho no terceiro e vou fazer, pegando a alcinha de trás, vou fazer um ponto baixo, e venho aqui no quarto e faço um ponto baixo, e termino, e volto tudo de novo aqui, ó, direto pro ponto alto, e faço um aumento, faço um isolado, 2 isolados, 3 isolados, aí o próximo, que é o quinto, a gente faz o aumento, que são 2 pontos altos juntos. Depois a gente faz mais um isolado, 2 isolados, 3 isolados, e agora o último, o aumento. 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Terminei, pulo o primeiro, segundo, venho no terceiro e já faço o ponto baixo e do lado um ponto baixo. São 2 pontos baixos, tá? Nessa carreira, ó. Somente 2. Certo? Então, eu vou iniciar tudo novamente aqui. Façam aí o de vocês. Começa sempre esse aumento aqui. E depois começa os isolados, tá? Então, tá ficando assim, ó. O trabalho. Façam aí toda a carreira e a gente se encontra aqui. Bem, cheguei aqui no final dessa carreira, vou cortar o fio, fiz aqui o ponto baixo que tava faltando, o segundo, tá? Agora eu vou cortar o fio, que a gente vai trocar de cor mais uma vez. Venho aqui nesse ponto, ó, tem um ponto baixo e tem o primeiro ponto alto. Venho no ponto alto, coloco aqui a agulha pra trás, fecho, venho no ponto baixo, no último, atravesso assim, pegando a parte de trás, né, do ponto, e pego nesse ponto baixo inicial, tá? Pronto, fechei. Agora, a gente vai dar uma amarradinha aqui. No final, eu vou arrematar e mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, tá? Vamos fazer a última carreira. Vou voltar com a cor, com a verde militar. Eu dou 2 giros aqui, ó, na ponta do meu fio, seguro. Venho aqui no terceiro ponto, ó, tá? Desse iniciozinho da pétala. E vou fazer aqui um meio ponto alto, tá? Então, eu dei 2 laçadas. Vou passar aqui, ó, em 1, 2, 3, ó. Aqui a terceira é um pouquinho mais difícil, mas vocês conseguem, ó. Vocês passam aqui, vai ficar um falso meio ponto alto, certo? Para iniciar. Laço o fio, venho no próximo ponto, pego o fio, passo nas 3 alças, fazendo assim outro meio ponto alto. Laço o fio, venho no próximo, outro meio ponto alto. E agora aqui, ó, na frente desse aumento aqui que a gente está trabalhando, tem esse aumento aqui, então o ponto da frente a gente vai fazer um aumento aqui nele,
tá? Vou fazer 2 meio pontos altos aqui nesse ponto, tá? Vai ficar assim. Aqui vou fazer somente um. No próximo, eu faço somente um. Do lado, que vai ser espelhado com esse lado aqui, né, que é o do lado do aumento, eu faço com 2, tá? Esses 2 pontos altos juntos aqui, que é o aumento, é para fazer a curvinha, pra gente poder fazer a curvinha da pétala. Venho nos próximos pontos e faço isolado, tá? Meio pontos altos isolados. Um em cada ponto de base. Vai ficar assim, ó. Quando eu chegar aqui nesses 2 pontos baixos, eu vou fazer ponto baixíssimo. Eu pego e passo direto. Venho no próximo ponto, pego o fio, passo direto. E agora eu inicio tudo novamente. Vou começar a próxima pétala. Eu vou iniciar fazendo meio pontos altos. Um em cada ponto. 2, 3, 4. Aí chegamos aqui, ó, num ponto antes do aumento. A gente faz 2 para fazer a curvinha. Aí faz 2 pontos, meio pontos isolados. E agora faz de novo aqui um com aumento. Tá? Então vai ficar aqui, ó, o aumento vai ficar no 1, 2, 3, 4, 5. No quinto, sexto, sétimo, oitavo. E no oitavo. Tá ok? Sigo aqui fazendo meio pontos altos. E aqui nos pontos baixos eu faço pontos baixíssimos. Certo? Então é só seguir fazendo assim essa carreira. Olha como é que tá ficando. Dessa maneira, façam toda a carreira e a gente volta aqui para eu explicar para vocês o arremate e fazer as considerações finais desse modelo aqui. Bem, cheguei aqui no final, fiz toda a carreira, conforme eu expliquei para vocês aí, ó. Cheguei aqui, fiz o último ponto, fiz 2 pontos baixíssimos e mais os 2 meio pontos altos que estavam faltando. Agora a gente vai cortar o fio aqui, ok? Puxo aqui direto. Venho com a agulha. Venho, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, coloco a agulha assim, ó, da frente para trás. E de cima para baixo, pegando o último ponto. E agora pegando o primeiro ponto que eu ainda não peguei, tá? Atravesso aqui, ó, o ponto. Puxo um pouquinho para fechar, ficou assim, ó, perfeito. Aqui, como ficou essas 2 pontas aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma laçadinha aqui. Quando fecha 2 pontinhos juntos assim, eu gosto de dar uma laçada. Passar um pinguinho de cola, bem pouquinho. Só um sujinho. Faço uma laçadinha assim, bem discreta, tá? No sentido do fio. Sem puxar muito para não deformar aqui na parte da frente, tá bom? Ó, fiz uma laçadinha. Passei um pinguinho só de cola, para não ficar feio, né? Manchado de cola, tá? Se você preferir, não precisa colocar cola, mas eu gosto para dar mais uma segurança aqui. E agora eu pego o fio, as pontas dos fios. E passo aqui por baixo. Vou descer aqui. Vou passar embaixo dos pontos, ó. Vou jogando aqui embaixo dos pontos. Vou dar uma distância. Vou vir até esse aqui, ó. Esses 2 juntos aqui e coloco, saio aqui no meio, ó. Dos pontos, tá? Dá uma puxadinha para voltar pro lugar. Aqui eu dou mais um pinguinho de cola, bem pouquinho. Corto. E aperto aqui, ó. Pra cola aderir nessa pontinha e ela não escapar, ok?
O mesmo eu vou fazer para esse lado, passo aqui por baixo, dou um pinguinho de cola. O mesmo eu vou fazer aqui, nesse branco. Vou desfazer esse laço aqui, ó, que ele tá sem cola. Jogo aqui um pinguinho. Laço. Deixo bem baixinho, tá? Pra não ficar volume. Aí depois eu puxo aqui por baixo, ó. Corto aqui, colo. E aqui pra cá, mesma coisa, tá? Sempre no sentido da cor, tá bom? Não pode fazer arremate branco na parte verde e vice-versa. Pra não ficar feio. Aí aqui no meio, dou sempre uma puxada no final. Pra fechar bem esse anel, tá? Não ficar largo, frouxo. Não ficar aberto, né? Fecho aqui. Eu vou subir aqui. Vou passar aqui por baixo desses pontos. Aí sair aqui, ó. Passar mais um pouquinho. Quando chegar mais aqui pra frente, ó, vou fazer a mesma coisa, tá? Saio aqui no meio dos pontos. Agora, como esse aqui não tem dois fios, né, dois lados, eu divido esse aqui no meio, vai ficar 2 alcinhas para cada lado. Coloco uma das alças aqui na agulha. Pego aqui um fio por baixo aqui, qualquer fio, só para prender. Ó, peguei esse aqui de baixo, ó, que tá atravessando ele, tá? Aqui eu jogo um pingo de cola. Dou uma laçada primeiro sem puxar, só devagar. Aí dou mais 2 aqui, já fechando mais um pouquinho, tá? Mas apertando, no caso, mais um pouquinho. Pode ser 2 só, né? Ou 3, tá bom? Se não ficar muito volumoso. Como é fio 4, então ele fica mais fechado, mais delicadinho, né? Corto as pontas e escondo esse nó. Puxo aqui, ó, o meu fio e tampo ele. O ideal é 2 nozinhos só, para não ficar esse volume aqui, né? Alto. Tô empurrando aqui, ó, para debaixo do fio. Aí onde tem a cola, ele vai aderir e vai tampar o nó, tá? Então é só fazer aí os arremates, conforme eu expliquei. Uma ponta a gente divide e o que tiver 2 pontas a gente amarra e esconde o fio, o ponto de fio, tá? Então, considerações finais, eu vou mostrar o americano mais de cima, mas antes de eu mostrar ele de cima para não ficar muito longe, vou dar aqui as sugestões. Eu tô fazendo ele com as borboletinhas, tá? Essa encomenda aqui, conforme eu mostrei para vocês aí no início. Tô fazendo ele com as borboletas. Essas borboletas eu não vou ter gravação delas, tá? Porque eu tirei lá do canal da professora Edneia Sinatra. Vou deixar na descrição desse vídeo o link desse passo a passo aqui pra vocês. Eu vou colar aqui com a cola pano primeiro, inicialmente. Eu passo um pouquinho aqui, ó, um pinguinho de cola. Vou colar uma aqui pra mostrar pra vocês. Eu passo a cola aqui no meio, ó. Essa cola aqui é a pano, tá? É a mesma que eu tô arrematando aqui o americano. Passo só aqui nesse meiozinho, só pra posicionar onde eu quero essa borboleta. Vou colocar assim, ó, mais ou menos. Ela fica bem centralizadinha aqui nessa parte aqui, tá, ó. Vai ficar aqui, vai secar. Aí depois eu venho com o fio de polipropileno. Eu derreto, né, na chama, na vela ou no isqueiro. Aí você derrete na chama, se for o caso, né, se vocês quiserem fazer assim. E eu termino de colar as asinhas, tá? Pra ela não ficar assim enrolando, ficar saindo do lugar.
Então eu venho e colo aqui mais um pouquinho, para poder posicionar ela e deixar ela mais abertinha assim, ó, também. E o rabinho também, para não ficar subindo, ó. Colo aqui, colo um pouquinho as antenas, mas só depois que secar essa cola aqui, que já tiver posicionado no lugar certinho, porque depois que você cola com polipropileno, ele não sai mais. Vai arrancar o pedaço do teu americano, mas ele não vai sair, tá? Porque ele é muito, cola muito. Então, para garantir, eu prefiro botar na posição primeiro, para não botar na posição errada e depois não conseguir colar, tá? Outra sugestão, eu tinha aqui um coraçãozinho também, tem o Suplá Conquista, né? Que eu já gravei aí, tá no meu passo a passo, tá aqui, tá no canal do YouTube, no principal, Vana Crochê. Suplá Conquista, onde eu faço com os corações, tá? E aí eu coloquei um coração em cada voltinha dessa daqui, mas você pode alternar também, deixar um sem, um com, ou dois, um com e dois sem também, tá bom? Só para vocês verem como é que vai ficar, ó, com o coraçãozinho, tá? É o Suplá Conquista, lá no meu canal principal, Vana Crochê, certo? Então, você pode colocar também outros tipos de aplique também, né? Fica aí, usem a imaginação e fica aí a critério de vocês. Vou pesar aqui para mostrar para vocês quanto que eu gastei de material e vou deixar o preço que eu cobrei nele nessa encomenda. Pessoal, então tá aqui o nosso americano que a gente acabou de fazer, tá? Coloquei as borboletinhas. Trouxe aqui também do lado ele feito no fio 6, ali é o fio 4, né, que a gente fez agora, e aqui o fio 6, tá? Que ele fica aqui no mesmo tamanho. São duas receitas diferentes, modelos diferentes de base, para um resultado parecido, né? Então aqui ele tá com o fio 6, que é o Barroco Maxicolor 6, tá? Aqui eu tenho também videoaula dessa base, também tá lá no canal principal. E ali tá o porta-copos, também lindinho, que faz o kit aqui com esse americano. Ficou maravilhoso, eu amei, tô apaixonada nesse resultado. Quero saber se vocês conseguiram fazer, se deu tudo certo aí com a base de vocês. Esse aqui ficou pesando, já pesei ele ficou pesando 123 gramas, tá? Já com as borboletinhas. Sem as borboletas, 115 gramas do fio 4. E o preço que eu cobro nesse trabalho aqui é de R$60, tá? A unidade. Esse valor eu levo em consideração o tempo trabalhado, porque essas borboletinhas aí demandam um pouquinho de tempo, tá? Pra fazer. Quanto mais fio fino, mais delicado fica o seu crochê, mais você tem que se atentar aos cuidados para não ficar visível, né? Não ficar torto, não ficar parecendo arremate, essas questões todas. Então dá um trabalhinho, colocar pérola, costurar tudo direitinho pra ela ficar assim, né? Bonitinha, perfeita. Agora eu vou colar ela, tá? Com fio de polipropileno, conforme eu falei com vocês. Vou colar essas asas aqui, que estão levantando, as anteninhas e o rabinho, tá? Esse aqui já estão colados, esse aqui eu fiz, como foi um americano feito no fio 6, que ele é maior, né? Mas a textura, a espessura dele é mais larga, maior, eu fiz ele as borboletinhas já no fio Charme. Essa que eu fiz na Cleia duplo. E essa que eu fiz na linha Charme, tá? Tá diferente aí um pouquinho a tonalidade. Não tem essa hortência, né, no fio Charme, então eu fiz com o azul claro mesmo, azul bebê. E essa cor aqui, essa aqui é a pitaia e essa é a pitaia também, tá? Só que Cleia e aqui linha Charme, certo? Então, é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido aqui comigo até o final. Quem já curtiu, compartilhou, se inscreveu aqui no canal, o meu muito obrigada. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!